Estamos na Póvoa de Varzim, uma cidade com uma arraigada devoção a São Pedro. No entanto, ele não é o Urago, o santo padroeiro da cidade. De resto, como o São João não é da cidade do Porto, a padroeira Nossa Senhora de Vandoma, ou Santo António, em relação a Lisboa, o padroeiro de Lisboa é São Vicente. Aqui, na Póvoa, a padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Mas porquê então esta grande devoção a São Pedro? E nestas coisas do sagrado anda sempre também associado o profano, e por isso, para além da devoção, é também São Pedro, aqui na Póvoa, que está na base daquela que é a maior festa da cidade. Bom, e a razão percebe-se facilmente, tem tudo a ver com a grande vocação pescatória que a Póvoa de Varzim teve e tem até aos dias de hoje. Uma grande comunidade pescatória, e sendo São Pedro, desde há muito, um santo associado, protetor dos pescadores, percebe-se daí a importância da devoção a São Pedro. São Pedro, ele próprio, um pescador, mas que quando é exortado por Cristo para o seguir, se tornar seu discípulo, se torna num pescador de homens. Ora, esta ligação de São Pedro à Póvoa está, obviamente, na origem deste monumento, uma escultura de autoria de Armando Correia. Esteve durante muitos anos apenas sob a forma de gesso no Museu Municipal, mas em 1996, e na sequência da sua passagem a bronze, um trabalho acompanhado pelo escultor Rui Anaori, esta escultura transformou-se neste monumento, colocado num local emblemático. Afinal, São Pedro está aqui, voltado ao porto de pesca, vigiando, protegendo os pescadores. E é junto ao porto de pesca que nós encontramos este extenso painel de azulejos da autoria de Fernando Gonçalves, um artista poveiro, que aqui nos representa a história da Póvoa, particularmente do século XIX e do século XX, uma história muito marcada por uma povoação com uma vocação balnear, a elite burguesa, aristocrática, que vinha a banhos à Póvoa, a chegada dos meios de transporte, o aparecimento do mercado, o desenvolvimento comercial, mas, como não podia deixar de ser, o grande destaque vai para a pesca e para os pescadores, afinal, elementos identitários da Póvoa. Importa dizer que, na origem deste território, na Idade Média, ela não surge junto ao mar, ligada aos pescadores. A costa foi, durante a Alta Idade Média, um espaço muito perigoso, aberto às incursões dos normandos, dos vikings, depois também aos ataques dos piratas vindos do sul da Península Ibérica. Mas já na Baixa Idade Média, a presença dos piratas
não só os mouriscos, mas também os berberes e outros, continuavam a tornar este um espaço muito perigoso. O desenvolvimento das populações e das povoações costeiras só se dá numa fase já tardia da Idade Média e a Póvoa não foi exceção. Durante muito tempo, os núcleos populacionais daquilo que é hoje a cidade da Póvoa estavam bem mais para o interior, como por exemplo na Junqueira. E por isso, a partir do século XVI, XVII, é ainda muito tenue o crescimento da comunidade pescatória da Póvoa. Algo que, no entanto, se vai acelerar imenso a partir do século XVIII. Ao longo do século XVIII e do século XIX, a Póvoa torna-se no maior centro pescatório do norte do país. Em 1758, sabemos que tinha já 56 grandes embarcações. E, ao longo do século XIX, a Póvoa torna-se não só no maior centro pescatório do norte, como um dos maiores de Portugal. Em 1890, sabemos também que a população da Póvoa tinha, por essa altura, cerca de 13 mil almas e cerca de metade estavam diretamente relacionados com a atividade pescatória. E por isso, sim, por isso, a pesca, os pescadores e as suas devoções ser tão importante para a cidade. Mas, na Póvoa, encontramos um outro espaço privilegiado para abordar estas temáticas. Esse outro espaço para contactar com a história, o património, a memória e a identidade da Póvoa relacionada com a pesca e os pescadores é o seu Museu Municipal de Etnografia e História, que por estes dias se encontra também ele engalanado com redes festivas associadas aos festejos de São Pedro. Mas o santo para o qual temos mais antigas referências de forte devoção dos pescadores não era o São Pedro. Com efeito, durante séculos, e à semelhança da generalidade da costa portuguesa, a divindade a quem os pescadores mais se apegavam e mais pediam a proteção era São Pedro Gonçalves Telmo, o Corpo Santo. Aqui, na Póvoa, sabemos, por exemplo, que uma imagem muito antiga deste santo, datada do século XIV, durante muito tempo se encontrava num altar em destaque na antiga igreja matriz, ao lado de um outro santo galego, Santiago de Compostela. Não deixa de ser interessante esta forte devoção a estes santos galegos, se tivermos em conta que as comunidades pescatórias da costa portuguesa, particularmente do norte, e a Póvoa não era exceção, sempre mantiveram uma forte ligação, até por casamento, com as comunidades pescatórias da Galiça. São Pedro Gonçalves Telmo, cuja devoção é ainda muito forte no século XVIII aqui na Póvoa. Sabemos disso, por exemplo, através dos documentos da confraria da Senhora da Lapa, que nos refere que a imagem saía em procissão. E nesse mesmo século XVIII sabemos também que ele está no inventário dos santos e dos altares da Igreja da Senhora da Lapa. O aparecimento da devoção a São Pedro é um pouco mais tardia. Aqui na Póvoa sabemos que ela já existia, uma imagem, em 1878. Mas as primeiras referências que temos à festa é apenas e só, praticamente, cerimónias religiosas em torno de São Pedro. No último quartel do século XIX, e quando entramos mesmo no início do século XX, através da imprensa local e de estudos etnográficos, como por exemplo de Santos Graça, sabemos que o santo popular mais festejado era São João. Mas, paulatinamente, porque São Pedro se ia tornando no padroeiro dos pescadores, também aqui na Póvoa, o São Pedro e os seus festejos vão-se afirmando. Em 1910, os jornais dirão mesmo que este ano o São Pedro levou a palma a São João.
Nessas famosas festas de 1910, sabemos que os bombeiros montaram na parada uma grande cascata consagrada a São Pedro, junto à qual se dançou até de madrugada. Mas durante os anos seguintes as festas continuarão a alicerçar-se, embora na década seguinte, a de 20, as festas de São João parecem ser de novo as dominantes, mas por pouco tempo, porque na década de 30, mas agora claramente centradas junto a Nossa Senhora da Lapa, muito mais próximo da comunidade pescatória, as festas de São Pedro vão-se afirmando como as mais populares. E também, desde essa altura, de novo, as cascatas têm um peso importante. Começava, talvez, de algum modo assim, a formar-se, enfim, as condições para aquilo que, mais tarde, como veremos, vai ser uma tradição que se vem impondo, dos tronos de São Pedro. E também aqui, há já muitos anos, no Museu de Etnografia e História, que por esta altura se coloca o trono a São Pedro. Mas o trono a São Pedro é apenas uma das muitas tradições que desde meados do século XX se vem afirmando. Uma outra é a mesa da partilha. Esta mesa que durante os festejos de São Pedro as famílias colocam do lado de fora das suas casas, com caldo verde, com as sardinhas, com broa, para ser partilhada com todos aqueles que por aqui passam. As festas de São Pedro. Mas importa dizer que a principal imagem do santo vive num outro espaço, na igreja da Nossa Senhora da Lapa. É esta a igreja de Nossa Senhora da Lapa, benzida há 250 anos, em 1772. Então, ainda como uma capela. A construção tinha tido início 2 anos antes, em 1770. E é aqui, como vos dizia, que nós encontramos essa mais famosa imagem de São Pedro da Póvoa, concebida em 1878. E não poderia estar, de facto, noutro local, São Pedro, o padroeiro, defensor dos pescadores, nesta igreja que sempre foi uma referência para a comunidade pescatória. Não é por acaso que nas traseiras da Capela Mor, adoçado ao templo, integrando a própria igreja, encontramos um farol, hoje desativado, mas que durante muito, muito tempo era uma referência não só espiritual, mas um guia, mesmo em momentos de aflição para os pescadores que demandavam aqui a praia da Póvoa e que por isso se apegavam espiritualmente e também do ponto de vista da orientação à capela de Nossa Senhora da Lapa. Na origem, a capela é impulsionada pela confraria de Nossa Senhora da Lapa, que por sua vez, de alguma forma, tinha sido impulsionada por um grupo de missionários espanhóis que aqui tinham exortado os pescadores a erguer um santuário a Nossa Senhora da Lapa. Certo é que apenas 21 anos depois da constituição da confraria, ela vai ter uma importante proteção real. Dona Maria I torna-se protetora da confraria e já no final do século XIX é o próprio rei Dom Luís I que vai passar a confraria a Real Irmandade. Real Irmandade, Nossa Senhora da Assunção. Mas estamos aqui por causa do São Pedro. Esta imagem, objeto de grande devoção por parte dos pescadores e que, nas festas, acaba por ser protagonista de um dos momentos altos, uma procissão, na qual São Pedro não nos aparece assim, vestido como o apóstolo, mas sim como pescador, sendo transportado por um andor, em forma de um barco.
Nos inícios do século XVIII, a matriz, a velha matriz da Póvoa, estava num lugar um pouco excêntrico, tendo em conta o crescimento que a povoação vinha registando, também do ponto de vista populacional, e por isso era também um templo incapaz de abrigar toda a população. E por isso, em 1736, o Senado poveiro pede ao rei condições para erguer um novo templo. Tal vai ser concedido, nomeadamente através de uma série de incentivos fiscais. A igreja começará a ser construída ainda nessa primeira metade do século XVIII, embora a sua inauguração ocorra apenas já em 1757. Contemplando a fachada, percebemos bem dessa época através deste belíssimo barroco. Na fachada, que ostenta também as armas reais, demonstrando, afinal, esse importante envolvimento do rei na concretização do templo. Não podemos também deixar de chamar a atenção para a porta, uma obra contemporânea, da autoria de Rui Anaori, e que aqui foram colocadas para assinalar os 250 anos da matriz. A exuberância artística do barroco é também muito evidente no interior desta imponente e bela igreja, nomeadamente quando contemplamos a talha dourada do seu altar-mor. Mas não é só o altar-mor que prende a nossa atenção, também os altares belíssimos laterais. E, quando entramos na igreja, os dois primeiros são consagrados a dois dos mais destacados santos populares. Santo António de Lisboa, com o Menino Jesus ao colo. E, claro, São João Batista, que, como já referimos, tinha também grande tradição nos seus festejos nos finais do século XIX. Mas a estes dois santos populares junta-se também, para a altura das festas, São Pedro. A imagem vem da igreja de Nossa Senhora da Lapa e daqui parte numa concorrida procissão. Uma procissão que a levará através dos principais lugares e espaços da cidade, saindo aqui da Matriz, do bairro da Matriz, passando pelo bairro Norte, mais balneário, e descendo depois para o bairro Sul, o bairro Pescatório, onde regressa a casa. Sim, houve um ano em que a imagem partiu e regressou aqui à Matriz, mas isso não foi bem visto pela população, que entendia que a imagem de São Pedro deveria regressar à sua casa, à igreja de Nossa Senhora da Lapa. Mas, apesar de muito arraigada, esta tradição, afinal, remonta apenas a 1963. De facto, apesar de muito popular, muito concorrida pela comunidade pescatória e por muitos forasteiros que vêm de propósito à Póvoa para participar das festas e dessa procissão, esta só nasceu em 1963. Aliás, as próprias festas, de um ponto de vista oficial, só nasceram também em 1962. É claro que, como vimos, esta tradição na Póvoa de festejar os santos populares, num primeiro momento São João e depois São Pedro, vem já desde os finais do século XIX. Mas é com efeito em 1962 que o Presidente da Câmara Municipal, de resto, num processo que já vinha desde 1953, vai agora assumir as festas de São Pedro como as festas do Concelho. Definitivamente encontrar um conjunto de iniciativas, uma programação que passará a repetir todos os anos, até aos dias de hoje, criando por isso uma tradição. Mas não pensemos que isto é algo verdadeiramente excepcional, porque de facto é algo que vinha acontecendo um pouco por todo o país, porque festas com uma raiz popular,
sem uma programação, que de uma forma espontânea desce e invade as ruas. Bom, temos o caso do São João do Porto, mas, por exemplo, o Santo António de Lisboa resulta também de uma vontade e de uma programação, de um projeto de um dos grandes ideólogos do Estado Novo, António Ferro, que aproveitando aquilo que era uma tradição de um cortejo aos fontanários e vocação a Santo António, é ele que vai dar origem às famosas marchas de Santo António de Lisboa, nascidas em 1932. Por isso, quando 30 anos depois, da mesma forma aqui na Póvoa, se cria esta programação fixa, afinal não está assim tão distante do que também tinha acontecido apenas 30 anos antes na capital. E um conjunto de iniciativas que não deixam, obviamente, de se alicerçar em algumas das tradições antigas da povoação, como vimos, por exemplo, a questão das cascatas, que vai dar agora origem ao erguer dos tronos a São Pedro. Ou, claro, a questão da procissão e também das rusgas. Mas se é verdade que esta oficialização das festas a partir de 1962, com uma programação relativamente constante nos anos seguintes, se prende muito também com o espírito do regime da época, que não raras vezes se aproveitava das tradições etnográficas, enfim, para reforçar um pouco do seu discurso tradicionalista, não deixa também de ser verdade que no caso da Póvoa, esta vontade do município e das autoridades do turismo da região em fazer eclodir umas festas bem arraigadas e muito fortes, antes também com objetivos turísticos. O Presidente da Câmara, desde os anos 50, que dizia que era necessário, de facto, explotar uma grande festa em torno dos Santos Populares, mas não podia ser o Santo António, devido à grande marca de Lisboa. Por outro lado, o São João era o santo que era objeto de devoção e também de tradicionais festejos aqui à volta, no Porto, em Vila do Conde, em Braga. E por isso, sim, e por isso o São Pedro, que afinal, como vimos, até já tinha raízes históricas. E por isso, a devoção a São Pedro, as festas ao São Pedro, em verdade, fazem parte da identidade da Póvoa, tal como, enfim, as suas tradicionais siglas poveiras e outras tradições estão arraigadas na comunidade. E também por isso, a programação das festas, desde esses inícios dos anos 60, vai-se alicerçar muito nesta ligação à comunidade e aos diferentes bairros da Póvoa. Ao bairro da Matriz, aqui no centro, também aos outros dois bairros históricos, o do Norte e o do Sul, e depois com o desenvolvimento urbano a outros bairros que se foram, enfim, evidenciando, como é o caso do bairro de Belém, o de Regufe e o de Mariadeira. E é exatamente com comissões, hoje associações de cada um destes bairros, que se organizam esses dois elementos também tão identitários das festas e da Póvoa. Os tronos a São Pedro e as rusgas, onde cada uma apresenta as suas cores e os seus símbolos. O bairro da Matriz utiliza na rusga as cores vermelho e branco, que retratam a confraria do Santíssimo, e o símbolo é uma lira. O bairro Norte, por sua vez, utiliza como cores o azul e o amarelo, as mesmas da confraria de São José de Ribamar. O símbolo é uma estrela, a estrela do Norte. Já o bairro Sul utiliza como símbolo a lancha poveira e as cores verde e branco. O bairro de Regufe usa como símbolo, como podia deixar de ser esse elemento identitário, o farol de Regufe, e veste nas rusgas de vermelho e verde. O bairro da Mariadeira, por seu lado, utiliza como símbolo o sol nascente, algo sublinhado pelo amarelo que vestem na rusga juntamente com o vermelho. Finalmente, o bairro de Belém utiliza como cores o azul claro e o branco. E é exatamente com estas cores, com estes símbolos, que se forma também a identidade da Póvoa, da cidade e do concelho. Há outros, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.